Glória a Deus. Meus irmãos, mais uma vez, a paz do Senhor a todos. Coloque-se de pé por apenas um instante. Abra sua Bíblia no já lido texto do profeta Isaías, capítulo de número 9, verso de número 6. Isaías, capítulo de número 9, verso de número 6. Diz assim a palavra do Senhor: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Irmãos, agradeço a Deus mais uma vez pela misericórdia infinita. Agradeço ao meu pastor por esse convite. Eu fico extremamente honrado quando sou convidado para ministrar, seja pelo Hélio nos cultos de terça-feira, pelo Giovanni nos cultos de missão, pelo pastor. É uma grande honra estar aqui fazendo menção da palavra do Senhor. É como se alguém confiasse a você a leitura de um documento extremamente importante e secreto para o Estado, para a República, para o que for. Então é o privilégio que nós temos de fazer menção da palavra do Senhor essa noite. Meus irmãos, estamos na semana em que celebraremos há poucos dias o chamado Natal, o nascimento de Jesus. E nós, lendo esse texto, voltamos para um período em que o profeta Isaías ele estava profetizando sobre Israel dentro de um contexto de esperança. O profeta Isaías é o primeiro que assumidamente começa a trazer profecias acerca de um Messias Salvador. Messias ou Mashiach é aquele ungido, separado ou consagrado para uma finalidade. E o povo de Israel, que por culpa própria, de tanto cometer pecados e fazer o que era mal aos olhos do Senhor, se colocou numa situação em que eles mesmos não podiam mais fazer nada, nem muito menos os seus reis. E então Deus fala para Isaías começar a anunciar a eles a vinda de um Messias que viria para salvá-los. E é interessante que, se vocês observam o verbo em que esse texto foi falado, ele vai dizer, porque um menino nos nasceu. Veja bem, essa profecia ela vai estar aqui quase 900 anos antes de Jesus. Como é então que um menino já nasceu? Sendo que nós sabemos que Jesus nasceria no que é chamado o ano zero, mas a gente sabe também que é de 4 a 6 anos antes do ano zero, porque teve um erro de cálculo de Roma lá, quando eles começaram a bagunçar o calendário. O mês era para ter 10, o ano era para ter 10 meses, né? Tanto que dezembro, que é 12, começa com 10, novembro, que é 11, começa com 9, e por aí vai. E aí depois os imperadores começaram a colocar um pouco o nomezinho deles lá no calendário, e virou uma bagunça, que o ano de 10 meses passou a ser 12. Então Jesus ele nasce, Jesus é tão antes do princípio de tudo que ele nasce 4 a 6 anos antes de quando ele nasce. Olha que loucura, né? Então veja que Jesus, quando ele nasce, para cumprir essa profecia, é o futuro do que quando ela é falada. Mas quando Isaías vai trazer essa profecia para o povo de Israel naquele contexto, Deus dá a palavra para Isaías no pretérito. Ele já nos nasceu. É presente do pretérito. Só que ele nasceria ainda séculos depois. Por que é que Deus então semeia essa palavra no coração de Israel nesse contexto de que, olha, já aconteceu o que está para acontecer? Não parece estranho essa confusão de passado, presente e futuro? Porque de fato é. Quando Deus traz muitas das suas palavras proféticas, uma vez que ele é eterno e infinito, não entra na nossa medida de tempo. Ao contrário, ele sai de uma medida de infinidade ou de eternidade para entrar no tempo e nos ensinar a calcular o tempo. Mas Deus ele vai dizer, olha, já nasceu um menino que vai trazer a salvação sobre vocês. Mas isso de fato não acontece naquele momento. E aí o povo de Israel então fica na expectativa do Messias. Os judeus ortodoxos que não reconhecem Jesus como Messias estão nessa expectativa até hoje. O calendário de Israel ele ainda está no ano 5.784, se não me engano. Mas fato é que quando Deus manda anunciar a salvação para um período de grande crise, ele anuncia dizendo, já aconteceu. Mas a gente sabe que isso aconteceria séculos depois. E qual é a aplicação para nós, para começarmos a trabalhar aqui? O período de crise que nós vivemos, talvez foi apenas esse ano. Talvez foi essa semana, talvez foi esse mês.
Talvez há alguns anos você está em um período de crise. Talvez esse ano foi particularmente difícil para você. Para mim foi bastante difícil. Está sendo. Tomara que ele acabe logo e não piore daqui para frente, se Deus assim permitir e nos conservar. Mas quando Deus ele libera uma palavra de salvação e redenção para mim e para a sua vida, Ele nunca vai dizer, olha, vai acontecer. Ele fala, olha, liberei, já está liberado, aconteceu, está autorizado. Você só tem que esperar e ver isso acontecer. Como nós cantamos agora, nós gastamos a nossa vida, perdemos muito investindo, só que quando Ele vier, nós veremos Ele trazendo consigo as recompensas. Porque o problema é que às vezes o nosso olho fica esperando as recompensas aqui. Mas as recompensas vêm com Ele, através dEle, por causa dEle, por Ele. É Ele quem traz todas as coisas. E assim Jesus ele vai vir num momento em que Israel está numa crise ainda maior. Porque no período de Isaías eles estavam sim em crise. Mas quando Jesus de fato vem a esse mundo, ele vem no período que a gente conhece como a Pax Romana. Que é uma paz romana que foi imposta à espada. É o período de grande prosperidade dos romanos para com as suas colônias. A Judéia, Israel como um todo, ela virou uma província romana. Foi um período, e aqui fica uma aplicação para a gente, um período em que aquilo que nos oprime, nos oferece benefícios, de maneira a nós pensarmos que nós estamos sendo oprimidos. Porque o que é que Roma fazia com quem eles colonizavam? Pavimentava estradas, implantava uma moeda, construía bancos, construía tribunais, inseria a sua língua, dava os escritos, fazia as cerimônias. Você vai olhar na história de Roma que eles resolviam tudo a pão e circo, né? O povo está muito triste, está uma crise, o que nós vamos fazer? Contrata um circo, coloca de graça para todo mundo e no final, na hora de ir embora, oferece pão e água. O povo gosta disso, entretenimento e encher a barriga com pão e água. Assim você convence qualquer um. E Roma fazia isso. Então Israel, no período em que eles estavam como uma província, escravizados, oprimidos, perderam a sua própria identidade cultural e religiosa. Jesus então nasce nesse contexto. Para você ter uma ideia de como Israel estava em crise e como era confuso aquele tempo, que não é muito diferente do nosso hoje. Israel, dentro do seu território, tinha a sua lei sagrada escrita em hebraico. Eles conversavam entre si em aramaico, porque foi assim que vieram da Babilônia, depois do cativeiro. Eles tinham que prestar contas para os romanos que falavam latim e celebravam suas festas em grego. E a gente acha que falar em português com quem é do norte, do sul, do centro-oeste já é difícil. Imagina como estava Israel, uma total perda da sua identidade cultural e religiosa. A maior crise que Israel teve, sem dúvida, como nação, como identidade própria, foi no período em que os romanos governaram. E Jesus nasce nesse contexto. E como nós estamos falando de nascimento, porque nós temos que entender um pouco o que é o Natal, por mais que a data não é a correta, né? A gente sabe que Jesus não nasceu em 25 de dezembro. E nessa época do ano você entra na internet e você vê muitos debates inúteis, ao meu ver, dizendo, olha, o cristão que é cristão de verdade não pode comemorar 25 de dezembro, não pode montar árvore de Natal, não pode trocar presentes, não pode comer panetone, isso é pagão, aquilo é pagão. Meus irmãos, não tem nada definitivo que você pode bater o martelo e dizer, isso aqui está errado, eu tenho que evitar, não, isso daqui não é, eu tenho que evitar. Nós temos grandes especulações e temos possibilidades. Mas se for para realmente a gente evitar tudo aquilo que possivelmente é pagão, quem tiver de calça jeans, por favor, tire agora, jogue fora e vá embora sem calças. Quem tiver de gravata, jogue sua gravata fora e vá embora sem gravata. Quem tiver usando relógio, destrua seu relógio e vá embora sem relógio. Quem aqui tomou coca na hora do almoço hoje, corre no banheiro, põe o dedo na garganta e põe para fora. Porque tudo isso vem de origens seculares. O Natal é a mesma coisa. Então qual é o proveito que se tira do Natal? Um dia foi separado para lembrar que este que morreu, felizmente um dia nasceu e esteve no meio de nós. Então se por acaso escolheram 25 de dezembro para celebrar, use esse dia, come seu panetone, come lá o seu chester, seu tender, seu lombo, reúna com a sua família, dê presentes, receba presentes, mas lembre-se de no final do dia orar e agradecer, porque um menino nos nasceu. Um filho se nos deu, e olha, o governo está sobre os teus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Mesmo que não seja o dia certo,
Irmão, qual que é o dia certo? Que bom que vocês perguntaram, achei que vocês não tinham essa curiosidade. Se você pegar o Evangelho de Lucas, o capítulo 1 e o capítulo 2, o sacerdote ali, Zacarias, né, pai de João Batista, ele está oficiando o seu sacerdócio segundo a ordem do sacerdote Abias, instituído por Davi, lá no Antigo Testamento. Se você voltar no Antigo Testamento e olhar qual era a época da ordem de Abias, é a 2ª quinzena de setembro, a 1ª quinzena de outubro. Então nós já temos mais ou menos um mês aí de quando Jesus nasceu. Dá para peneirar um pouco mais? Claro que dá. O Evangelho de Lucas, no capítulo 2, vai dizer que na noite em que a estrela pairou sobre o lugar onde Jesus nasceu, os pastores de ovelhas daquela comarca estavam no campo durante a noite, porque o tempo estava quente, dormindo no pasto com as suas ovelhas. Em que período do ano isso acontece em Israel até hoje? Do dia 1º ao dia 15 de outubro. Então já temos aí 15 dias prováveis de quando Jesus nasceu. Ah, então porque é em outubro, nós não vamos comemorar em dezembro? É claro que não. Afinal de contas, reservaram um dia para lembrar de Jesus. Claro que infiltraram um senhor, né, rechonchudo com roupa vermelha, um gorrinho com barba branca, para tentar substituir. Mas isso não pode mudar em nossos corações o fato de que Jesus um dia nasceu e esteve fisicamente entre nós para cumprir tudo que estava determinado. Santo Agostinho vai dizer uma frase muito bonita dizendo: não adianta nada Jesus nascer 1000 vezes em Belém se não nascer pelo menos uma vez dentro de nós. Não adianta eu comemorar 1000 natais se uma vez só eu não entender dentro de mim o que é que eu estou lembrando. É que nem quando a gente comemora a Páscoa, né? A gente lembra da Páscoa, do chocolate, do coelho, que eu não sei porque que o coelho botava ovo de chocolate, isso fisicamente não é possível, não faz o menor sentido. Mas a Páscoa é o dia do livramento de um mundo de pecado para uma salvação proporcionada pelo Cordeiro. E aí alguns vão querer se entrar num debate e dizer: não devo comemorar, isso não é lícito, isso é bobagem, não posso me misturar. Claro que se você fantasiar de coelho e sair na rua entregando chocolate, vai ficar estranho. Mas você deve lembrar qual é o sentido da comemoração. Então Jesus, quando ele nasce naquele período de crise, Jesus ele vem para nos trazer esperança de um rei que estava sendo aguardado por Israel. E Jesus, quando ele nasce e tem o seu Natal particular em cada um de nós, quando nós recebemos a Jesus como Salvador, temos que entender que ele é a esperança que nos estava prometida. O período de crise onde nós estamos vivendo é o mais apropriado e o mais propício para que Jesus possa nascer novamente em nós. Esse ano eu tive vários momentos de crise. O pastor acompanhou todas. Coitado do pastor, né? O pastor acompanhou todos os momentos de crise. Como eu já disse, os nossos familiares são aqueles que têm que conviver com a nossa pior versão para a nossa melhor versão chegar aqui no culto. As pessoas simpáticas que nós somos aqui dentro da igreja, quem dera fôssemos assim também lá em casa, né? Ah, todo mundo aqui é falso? Claro que não. Mas em casa é o lugar onde você chora, você reclama, você se decepciona, você se tranca no seu quarto. O nosso lugar de refúgio ainda é o nosso lar. Aqui é a nossa funilaria. Aqui é o nosso tanque de purificação para nos banharmos. Aqui é a mesa posta para nos alimentarmos. O problema é que às vezes a gente cai naquela enganação de Adão. Eu percebi que estava nu, então não vim para a reunião, Senhor. Na viração dos dias, como a gente sempre fazia. E aí a gente sempre ouve aquela desculpa: não, um dia quando eu ficar firme, um dia quando eu estiver bem comigo mesmo, resolvido os meus problemas, eu volto para a igreja. Ah, mas então não precisa voltar, você está perfeito sem igreja, eu vou congregar com você na sua casa. Porque a igreja perdeu o propósito. Ela tem que ser funilaria, tanque de purificação, ela tem que ser pão, ela tem que ser vinho, ela tem que ser o que cura as feridas. O problema é que a gente quer uma igreja de pessoas perfeitas. Sempre que você estiver numa comunidade onde todo mundo parece perfeito, corre porque é seita. E até a seita tem os seus defeitos. Mas Jesus ele vem nesse contexto. E Jesus, ao contrário do que os judeus esperavam, talvez ao contrário do que a gente espera, não é um rei que vem glorificado sobre um cavalo branco. Olha só que coisa. Pelo contrário, Jesus, quando ele nasce, ele já nasce sendo humilhado pelos homens. Porque Maria, quando recebe a notícia de que ela daria luz pela virtude do Espírito Santo ao Salvador da humanidade, ela tinha de 12 a 13 anos de idade, ela tinha acabado de ter sua primeira menstruação, uma menina muito nova. E ela recebe a notícia, e olha, você vai dar à luz o Filho de Deus. Pensa o que se passou na cabeça daquela menina.
E aí penso que se passou na cabeça de José. Porque José já tinha pago o dote. O texto de Mateus vai dizer que José já havia desposado Maria. Isso não quer dizer que eles moravam juntos. Desposar é o mesmo que noivar hoje em dia. Já há um compromisso irrevogável para o casamento, como deveria ser. E ele estava ali construindo a sua casa, levantando os recursos, para depois de um ano buscar Maria e eles contraírem as núpcias. Tanto que Maria, quando vai orar, ela fala para o anjo: Senhor, como se dará isso, visto que eu não conheço varão algum? E ali é intimidade, né? Alguns dos nossos primos cristãos argumentam que ali o conhecer não é intimidade. Mas veja, se Maria com 13 anos não conheceu seu pai que era homem, não conheceu os seus irmãos que eram homens, ou os outros homens da vizinhança, só pode ser intimidade aqui. Ou ela nasceu de sua mãe e não conheceu nenhum homem até os 13 anos, ela ficou isolada. Então ali é no sentido íntimo. E aí José, ele recebe a notícia, porque assim que ele fica sabendo que Maria está grávida, José, ele pensa: bom, Maria está grávida, mas o contato não foi comigo. Eu vou sair de fininho. E aqui eu já vi alguns pregadores chamando José de covarde. Talvez alguns de vocês pensaram. Mas por que é que José quer sair de madrugada de fininho quando sabe que Maria está grávida? É porque quando você paga o dote para desposar uma moça, você já está casado com ela, do que a gente chama de noivado, né? Que noivado só existe na América e na Europa. Ele já tinha um compromisso, mas não tinha as núpcias. E aí, qualquer erro da parte dela podia anular o casamento. Mas no caso do adultério, a moça seria apedrejada até a morte, segundo a lei de Moisés, que é o caso de Jesus com a mulher que ia ser apedrejada. E Jesus fala: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Só que essa denúncia ela é apresentada quando o marido exige o seu direito de denúncia. Então, se José não estivesse presente quando a notícia da gravidez de Maria se espalhasse, ela não poderia ser apedrejada até a morte, porque o marido não se apresentou para denunciar, para que ela fosse morta. Então José, ele se ausenta porque ele amou tanto Maria, que ele se ausenta e fala: se eu não estiver presente, ela não vai ser apedrejada até a morte. Ela vai ter que se virar, né? Cuidar do seu filho, ver com a família o que ela vai fazer, mas pelo menos não vai ser morta pela minha denúncia. Essa atitude íntegra do caráter de José, e aqui fica uma outra aplicação, tá? Tem homens que por muito menos deixam a sua esposa arcar com as consequências sozinhos, viu? Tem homens que por muito menos deixam a sua esposa a sua própria sorte para resolver os problemas sozinhos. Estou falando que é daqui da igreja? Não, mas como a gente está falando e está transmitindo pela internet, serviu para alguém. Mas José amou tanto a Maria, que o anjo chega para ele e fala: José, não precisa se ausentar, não preocupa, porque Maria vai dar à luz daquele que é o filho do próprio Deus para salvar a humanidade. E aí José, ele entende, ele acredita, e mesmo sabendo que ele ia levar nome do que a gente sabe que ele ia levar nome, ele se aproxima dela, contrai o casamento. Não vou falar, né? Mas que ele ia levar nome daquilo que vocês sabem, ele ia levar. Ele passou a ser o traído mais famoso de Nazaré e de Belém. A sua fama percorreu toda a Judéia e a Galiléia. Aonde ele ia, dizia: lá vai o touro, né? Porque é isso que ele se passou. Agora você olha que família disfuncional que Deus insere o menino Jesus. Uma moça muito novinha, já tendo que lidar com as acusações de adúltera, que ela sabia que não tinha adulterado, mas como provar isso para as pessoas? E um homem que estava levando fama de traído, mas que ele sabia e ele tinha crido que era o próprio Deus que tinha gerado. E aí às vezes a gente acha que a nossa família tem problema e tem má fama demais para levar Jesus no nosso relacionamento. Uma menina novinha chamada de adúltera levando Jesus no ventre. Um homem experiente, íntegro, idôneo, levando a sua mulher grávida, que ele não gerou o filho, levando uma fama que não merecia, mas ele encarou o ministério. Aí eu olho para os problemas da minha família e falo: acho que eu tenho problemas demais para levar Jesus no relacionamento comigo. Olha que família disfuncional. Essa é a razão pela qual, inclusive, Luana, se puder deixar aquela primeira imagem lá. Quando eles vão procurar abrigo, porque Maria já está prestes a dar à luz, passado um certo tempo, eles vão na casa dos parentes deles. E Nazaré é um lugar relativamente pequeno, uma aldeia na época de mais ou menos 200 habitantes. Pensa como que a notícia correu rápido, Alexandre. Maria está grávida e nem teve contato com José. Nazaré é isso aqui, ó.
Uma igreja de 200 pessoas, correu rápido a notícia, hein? Aí quando Herodes, né, que está sabendo que ia nascer o Messias, ele fica preocupado em perder o posto, né, de ser o rei dos judeus, porque o verdadeiro rei haveria de nascer. Herodes manda matar os meninos de 2 anos para baixo. Então é romano para todo lado, soldados do sacerdote de casa em casa procurando para matar. E aí o que acontece? José e Maria estão ali prestes a ter o seu filho. Eles vão na casa dos parentes de José. E eles procuram abrigo. O Evangelho de Lucas vai dizer que eles procuram abrigo na casa dos seus familiares, mas não havia lugar na hospedaria. Hospedaria, se você olhar na imagem, é o quartinho de cima, que tem 2 mulheres ajoelhadas. Tem uma primeira escada, o andar de cima é a hospedaria. É o quarto de hóspedes. É o lugar onde o bom samaritano coloca ali o rapaz que tinha se ferido para ser cuidado. Na hospedaria não tinha lugar, por quê? Porque já tinha visita. Só que eles precisavam se esconder para não morrer o menino Jesus. Aí o que os parentes propõem? Olha, lá no estábulo, onde ficam os animais, tem lugar. E aí se você for entender o que é estábulo, o lado direito da imagem ali, você tem um homem com um animal na porta de entrada, e você tem uma gradinha do lado direito, que é onde os animais ficavam. Toda a casa dos judeus era assim, você tinha a porta de entrada principal. Ali era livre acesso e circulação de tanto homens quanto animais domésticos. Principalmente animais domésticos que ficavam soltos ali durante o dia. Por isso é que Jefté, por exemplo, quando ele fala que vai sacrificar ao Senhor, o primeiro que aparecer na porta da sua casa e se vier ao encontro, ele estava achando que era um dos seus animais domésticos, não a sua filha. E aí então Jesus ele é colocado ali daquela gradinha, só que ele vai lá para o fundo. E aí ele é colocado na manjedoura. E a gente olha o presépio, né, que São Francisco de Assis fez, é lindinho aquele presépio, né? Só que ele é todo errado. Porque a manjedoura, ela vem do italiano mangiare, que é a refeição, que é onde os animais comiam e bebiam. E aí quem está ali comendo e bebendo, pode passar a próxima, Lu? A manjedoura é um reservatório de pedra desse aí. Os animais comiam e bebiam num desses. Enquanto eles estavam comendo e bebendo, o que é que eles estavam fazendo do outro lado? Estavam defecando. E aí você entende que Jesus nasceu no banheiro público dos animaizinhos na casa dos parentes de José. Jesus foi extremamente humilhado desde o seu nascimento. E aí o texto vai dizer que os magos que vêm do Oriente, depois de 2 anos que eles acompanham a estrela, eles encontram Jesus. Mas quem encontra Jesus primeiro são aqueles pastores que estavam deitados no campo com as suas ovelhas a céu aberto. A gente acha que são os magos do Oriente, né? Mas se você ler o Evangelho de Lucas, quando a estrela se posiciona sobre a casa, os pastores da comarca encontram primeiro o menino Jesus. Os magos do Oriente vêm 2 anos depois, e eles encontram Jesus, você vai ver no texto, que ele já estava acomodado dentro de casa. Jesus já tinha descido para o Egito, ficado 2 anos, voltado, aí sim receber ele em casa, e os magos do Oriente encontram com Jesus. Então veja que Jesus já tem um nascimento humilhante. Ele estreia nesse mundo sendo humilhado. Ele estreia no seu reinado sendo desprezado pelos seus familiares. Mas no nosso ministério nós não podemos ter rejeição. Eu não posso ser contrariado pela minha família. Eu não posso estar num ambiente onde metade das pessoas não gostam de mim, porque um ambiente tóxico atrapalha o meu potencial. Um ambiente tóxico, ele ofusca o meu talento. Um ambiente contrário e hostil limita a minha capacidade de trabalhar. Mas Jesus, mais hostilizado do que foi, durante 30 anos Jesus viveu uma vida secular, trabalhando com o seu pai, aprendeu o seu ofício, machucou a mão como eu e você, ouviu o cliente reclamando de atraso na entrega, ouviu o cliente reclamando que não pediu com a perna de cadeira daquele tamanho. E nós achamos que o problema é nosso, de lidar com problemas no trabalho. Jesus cresceu com os outros filhos ali de José e até os que nascem depois de Maria, dizendo, olha, mamãe vive dizendo que você foi gerado pelo próprio Deus. Se você é o próprio Deus, faz algum sinal para a gente ver. O Evangelho de João vai dizer que por várias vezes tinha festas em Israel e os irmãos diziam, lá em Jerusalém vai ter bastante gente. Vai lá e faz um dos seus sinais. Estreia. Mostra do que você é capaz. E o Jesus convivendo com toda essa dificuldade. Até o dia
em que ele é batizado com 30 anos de idade para começar o seu ministério. 30 anos sabendo que era o Filho de Deus, que ele nasceu para um propósito, mas ainda não era chegada a sua hora. E olha que interessante como que Deus confirma o ministério de Jesus. O próprio Deus vai levar Jesus a ser batizado. João Batista, aquele mesmo filho do sacerdote Zacarias, prepara o caminho, prega sobre ele, batiza. E ali no Rio Jordão o céu se abre. E o próprio Deus confirma o ministério, dando a resposta que durante 30 anos as pessoas pediram. Você não é filho de Deus mesmo? Você não tem poder? Você não foi gerado divinamente? A mamãe não conta histórias incríveis sobre você? Faz alguma coisa. Não é assim que você é confrontado? Mas você não é cristão, você não vai no culto? Ora aí para ver se acontece alguma coisa. Você não é crente? Por que está 2 anos desempregado? Você não é crente? Por que essa dificuldade no casamento? Você não é crente? Por que vive endividado? Não consegue comprar sua casa, está no aluguel até hoje? Faz alguma coisa, você não é crente. E Jesus enfrentou as mesmas coisas. E com 30 anos o céu se abre e Deus fala: esse aí é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. E sabe o que é mais incrível, irmãos? Não são todos que ouvem Deus confirmando o seu ministério. Para você ouvir a confirmação do seu ministério, você tem que estar ali junto do Rio Jordão para ser batizado. Só vai entender o seu ministério e a sua confirmação quem estiver disposto a ir para o rio com você para ser batizado. Só quem estiver disposto a ser purificado junto com você vai ouvir a confirmação de Deus. Porque a voz de Deus disse para todo mundo ouvir. Mas eu acredito que foi só para quem estava no Rio Jordão. Porque quem não está disposto a descer no rio para ser batizado, não vai ouvir aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Não são todos que ouviram a confirmação de Jesus. Mas aquele que era o pior de todos ouviu, Satanás. E o Espírito levou Jesus para o deserto para ser testado antes de começar a pregar. Porque antes de começar a entrar na sinagoga para ministrar, antes de começar a pregar, você tem que ir para o deserto ser testado. E aí Satanás, ele testou Jesus com fome e sede, sim ou não? Ficaram em dúvida, né? Claro que não. A primeira coisa que Satanás fala é: se tu és o filho de Deus. Por quê? Porque ele ouviu Deus dizendo: esse é meu filho. Aí Satanás chega e fala: se você é filho mesmo, faz isso. Se você é filho mesmo, faz aquilo. Se você é filho mesmo, faz aquilo outro. O que esteve em questão nunca foi o poder de Jesus. Satanás não ia mandar Jesus transformar alguma coisa se não soubesse que ele podia. Mesmo ele nunca tendo feito. Mas a dúvida era: durante 30 anos você ouviu dos seus irmãos e dos seus vizinhos que você não era isso que todos diziam. Mateus capítulo 13, depois que Jesus dá um grande ensinamento sobre o reino do céu, os seus vizinhos vão dizer: porventura esse não era o filho do carpinteiro que até outro dia estava com nós aqui? Como é que de repente começou a pregar com tanta sabedoria e falar coisas tão incríveis? No teu bairro até hoje ninguém te valorizou, mas na hora que você abrir a boca e Deus confirmar, vão dizer: foi, morou do meu lado o tempo todo, eu não sabia que era tudo isso. Até outro dia estava quietinho, trabalhando, batendo ponto ali, mas de repente parece que ele fala umas coisas que eu nunca tinha ouvido antes. Ele faz coisas que eu nem sabia que ele podia. É porque tem um momento da confirmação do ministério. Se Jesus teve que esperar, muito mais nós. E aí Jesus, ele vence a aprovação. E agora Deus tinha que confirmar o ministério de Jesus dentro do ministério. Porque a primeira coisa que Jesus faz depois que ele tem 30 anos de idade, oficialmente ele é um rabino, e agora ele é batizado e pode oficiar o rabinato, é ir para dentro da sinagoga e ensinar. E olha que coisa linda, irmãos. O Evangelho de Lucas vai dizer no seu capítulo de número 4, que a primeira vez que Jesus entra para pregar numa sinagoga, e assim, não é pregação do sentido: pastor me dá um tema, eu posso trabalhar aqui à vontade. Eles chegavam, entregavam o rolo e falavam: hoje você vai explicar esse texto aqui. E aí qual foi o texto que, sem saber, o sacerdote entregou na mão de Jesus na primeira pregação dele? O texto vai dizer que o rolo foi dado para Jesus, e quando ele abriu, ele leu o profeta Isaías: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor.
E então ele fechou o livro e tomando, entregou ao ministro e assentou. E os olhos de todos estavam sobre ele. E aí o que ele fez? Ele disse: hoje essa palavra se cumpriu diante dos vossos olhos. Não precisa você esperar uma oportunidade e escolher um texto para querer mostrar que você está pronto para pegar. É Deus quem vai entregar o rolo e dizer: só lê que quem confirma sou eu. Somente lê o rolo que quem quiser acreditar, acredita. Quem não quiser acreditar, que observe o que vai ser feito a partir da sua vida de agora em diante. Jesus, ele não precisou escolher o texto, a oportunidade, apontar o dedo para ninguém. Jesus só teve que ler o rolo que entregaram para ele ler. Ele não escolheu o texto para atacar ninguém. E o ministério de Jesus começou. E para eu encerrar, Jesus viveu e fez coisas magníficas que nós sabemos. Jesus, ele transformou água em vinho. É só o primeiro ministério de milagre que ele faz. Transformar água em vinho parece uma coisa simples, né? Jesus, ele vai pegar o quê? Ele vai pegar moléculas de água. A gente sabe que uma molécula de água tem 2 células de hidrogênio e uma de oxigênio. Por isso é H2O. Você tem 3 células em uma. Primeira coisa que Jesus faz, ele tem que dividir essa molécula em 3 partes e separar as células. A física chama isso de fissão nuclear. Você divide. Depois você tem que transformar essas moléculas em vitamina E, você tem que transformar ela em fósforo, tem que transformar ela em cálcio, até essa mesma molécula que você dividiu se transformar em moléculas de uva. Depois você faz fusão nuclear, você junta tudo novamente e aí você transforma uma molécula de água em uma molécula agora de vinho, ou de água com sabor de uva, que é o que vem da própria fruta. Só que tudo isso que eu expliquei para vocês é para uma molécula. Nós temos temos 2 equipamentos no mundo que fazem esse trabalho. Chama-se acelerador de partículas. Tem um lá em Genebra, na Suíça, e tem um aqui em Campinas, né? O Sirius, né? E ele acelera... Hã? É o tamanho de um prédio esse equipamento. Ele separa uma partícula, Alexandre. Um equipamento do tamanho de um prédio separa uma partícula. Nós temos aqui 6 talhas de água. As talhas de água eram de 90 a 120 litros. Como essa família de Caná era pobre, vamos colocar 90. 6 vezes 9, Giovanni, rapidinho. 54, eu sei que você sabia. 540 litros de água em 6 talhas separadas. Jesus, ele acelerou as partículas de uma. Só que cada litro d'água tem quintilhões de partículas. Potência de 10 elevado a 25 pela física. Qual era o poder de Jesus comparado ao acelerador de partículas? Quantos aceleradores de partículas você faz para quintilhões de litros de água em 6 talhas? Jesus, ele estreia com esse poder. E aí você acha que ele não pode resolver o seu problema porque ele não tem poder. Jesus, ele faz com que todo o cosmos se dobre a ele mediante a sua palavra. Ele muda o tempo, ele desrespeita as leis da vida e da morte, quando ao 4º dia ele vai e manda Lázaro ressuscitar. Porque o judeu acreditava que depois de 3 dias, o espírito ainda estava ali nos ossos, né, na junta, na medula. Tanto que Ezequiel vai olhar para os ossos secos e vai dizer: Senhor, está sequíssimo. Quer dizer que passou de muito mais de 3 dias. Aí Jesus fala: se eu ressuscitar com 3 dias, vocês vão achar que é porque 3 dias o espírito está ali ainda. Então eu vou chegar no 4º dia e vou fazer. Para vocês entenderem que depois que vocês pensarem que não tem mais saída, eu venho e faço para mostrar que eu posso. Nós estamos ainda esperando o 3º dia, porque a nossa fé está no 3º dia. Mas Jesus vem no 4º e muda tudo. E aí esse Jesus, por pregar o amor, o perdão, a fidelidade, por pregar o relacionamento com Deus, a nova vida, celebrar a Páscoa e dizer: eu vou morrer por todos vocês. Ele é traído, negado e levado para a cruz. E aí Jesus ele enfrenta agora 7 julgamentos. Na noite em que ele é traído no Getsemane, Getsemane ou Getsemani quer dizer prensa de azeite. É onde você leva ali as azeitonas e prensa elas 3 vezes para tirar o azeite extra virgem, o virgem e o azeite para limpeza, que ele era usado para fazer sabão, para iluminar, aquela coisa toda. Jesus, ele foi ali ser prensado por mim e por você. Ele foi ali ao ponto de quase desistir. Quando ele disse: Pai, eu sei que eu sou um com o Senhor, mas também sou humano. Se tiver uma pequena possibilidade, passa de mim esse cálice. Não deixa eu beber do mesmo cálice que o Senhor para ter que fazer o que eu tenho que fazer. Só que aí o lado divino sobrepõe o lado humano muito rápido e ele fala:
mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Porque é o meu homem querendo falar aqui, mas eu sei que na ligação que eu tenho com o Senhor, eu preciso ir adiante. Jesus, ele mostra, ele fala, olha, é normal você pensar em desistir, é normal sentir dor. E Jesus, quando passa por isso, ele enfrenta uma situação que ela é chamada pela medicina de hematidrose. Um grau supremo de estresse e de medo. Diz que antes de você suar sangue, você tem pelo menos 3 estágios de estresse que você pode passar. O estágio leve de estresse. Você está tão nervoso, tão ansioso, que você se urina todo. Talvez alguém já passou por isso, né? Na escola, quando a gente é mais novo, talvez. O segundo estágio, você está tão nervoso que você precisa ir no banheiro se aliviar, porque você não aguenta de ansiedade, ou de estresse, ou de vergonha, ou de tristeza. O terceiro estágio é um pouco mais avançado. O estresse é tão grande, o medo, a vergonha, que você precisa ir no banheiro vomitar. De tanta ansiedade. Não sei se alguém já passou por isso aqui. Quando eu tocava para fora antes, às vezes eu estava tão nervoso que o público era grande, que eu vomitava antes de nervoso. Só que Jesus, ele vai para o quarto estágio, que o estresse, por saber o que ele passaria por mim e por você, é tão grande, que ele sua sangue. O sangue começa a sair pelos seus poros, junto com o seu suor. Tamanho o estresse da dor que ele sabia que ia passar por mim e por você. E Jesus naquela noite realmente ele vai ser preso. Ele vai ser traído. Ele vai ser negado. Ele vira a noite passando por 7 julgamentos. Do sumo sacerdote, do sinédrio, do rei, do governador, do júri popular. Jesus ele não é só julgado por essas pessoas e não se defende. Jesus ele é torturado. Jesus teve as suas mãos amarradas a um tronco e foi chutado, batido nas costelas, socado. O texto de João vai dizer que amarraram um pano na cabeça de Jesus e disseram, você não consegue adivinhar as coisas? Você não é profeta? E eles esmurravam Jesus com o seu rosto coberto por um pano e diziam, adivinha quem te socou, rei dos judeus? Adivinha quem te esbofeteou, Nazareno? Jesus ele estava ali chamando e falou, olha, vocês dizem que eu sou rei, tu dizes. Herodes falava, como é que você é rei? Israel tem um rei, sou eu. Eu falei, eu sou o rei que meu pai me fez. O reino foi meu pai que me deu. São vocês que estão dizendo. Aí trouxeram uma capa de púrpura, uma coroa de espinhos e um cajado de prata e deram na mão de Jesus. Quando Jesus se apoiou, eles lhe deram um chute para que ele caísse no chão. Quando ele segura no cajado de prata, eles tomam da mão dele e golpeiam a sua cabeça. Isso é só um pouco do que ele passou por mim e por você calado. Jesus, quando ele sai desses julgamentos, ele enfrenta o mesmo público que se reuniu para ouvir os seus ensinamentos. Ele encara a mesma multidão que ele saciou com pão e peixe. Ele encara a mesma multidão que um dia atrás aclamou, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Jogaram-lhe salvas, bateram palmas. Ele encara essa mesma multidão. E a multidão fala, quer saber? Jesus é legal demais. Jesus, em vez de nos ajudar a lutar contra Roma, está mandando perdoar. Quer saber? Jesus é muito chato. Liberta Barrabás. Porque eu sei que se Barrabás sair daí, primeira coisa, ele vai pegar uma espada, vai na casa de um romano e vai matar todo mundo com os zelotes. Crucifica esse Jesus aí. Não interessa para nós não queremos paz, queremos vingança. Desde Isaías profetizaram um libertador. Jesus não está libertando ninguém de nada. Fica com conversinha, se alguém te bater, dá outra face. Se mandar caminhar 1 milha, caminha 2. Se pedir uma capa, dá também a outra. Que conversa fiada. Para que serve Jesus numa vida onde eu preciso ser vingado e ele manda eu suportar? Para que serve Jesus numa vida que eu quero justiça, quero ver meu inimigo caindo, Jesus manda eu estender a mão para o meu inimigo? Para que serve esse Jesus? Para que ele nasceu? Se foi para fazer eu continuar sofrendo. O sermão da bem-aventurança, nós achamos lindo ler ele hoje, né? Só que foi o sermão mais frustrante que um judeu já podia ter ouvido. Porque o judeu vivia num contexto de pagar impostos para Roma e para Herodes. O judeu vivia um contexto de que faltava trabalho.
O judeu vivia um contexto de que dependia do deserto e da chuva para viver. Eles queriam ser felizes. Aí Jesus vem dizendo, olha, muito mais do que feliz, é você que chora, porque vai ser consolado. Como assim? Muito mais feliz é você está com fome, está com sede? Muito mais feliz é o que tem fome e sede de justiça. O sermão do monte é um sermão decepcionante para judeus. Porque às vezes o que a gente quer ouvir Jesus falar, não é, olha só, não preocupa não, essa noite mesmo eu vou entrar com justiça, amanhã teus inimigos estão aos seus pés. É isso que a gente quer ouvir. Jesus vem dizer, muito mais do que feliz é aquele que é pacificador, promove a paz entre todos. Eu não quero ouvir isso, Jesus. Essa multidão não pensou duas vezes antes de crucificar ele e libertar Barrabás. E todos os dias nós estamos libertando Barrabás, porque nós queremos o miojo. 3 minutos saciou a fome. Nós não queremos Jesus nos contrariando. Jesus humilhado. Jesus passou tantas coisas na cruz. E aí eu queria que, Luana, puder colocar a última de todas as imagens aí. Jesus, ele carrega até o Calvário a sua cruz, a minha cruz. Uma cruz que não era dele, porque a cruz foi feita para Barrabás. Os historiadores vão falar que Barrabás ele era maior e mais forte que Jesus. E aí, para ele poder caber nessa cruz, ele precisou ter os seus membros deslocados dos nervos e do osso para alcançar no madeiro. A cruz nem era do tamanho dele. E aí Jesus, depois de muito tempo, ele fala, olha, tenho sede. Preciso beber alguma coisa, não estou aguentando, eu não consigo respirar. Olha a posição que Jesus está, as suas costelas como ficaram. Um homem que por mais de 24 horas foi torturado, açoitado, não conseguia respirar, estava destroncado. E ele fala, eu tenho sede. Pode passar, é a última que eu preciso, por favor. Tá? Essa. E aí os soldados romanos estavam ali perto. Se você ler o Evangelho de João, vai dizer que quando Jesus diz que está com sede, o soldado romano, mais do que depressa, pega 2 coisas. Um isopo, ou um caniço, um canudinho, e uma esponja. Só que a gente sabe que não é aquela esponja, né, que a gente tem, né, Paulo? Scott Brite, aquela da espuma amarela. Aí esse aqui é um banheiro romano, irmãos. É engraçado, né, ver o pessoal sentado fazendo as necessidades ali, né? Você tem ali os lugares onde eles se assentam para fazer as necessidades. Você tem no meio 2 tanques de água para lavar. Esse quadrado é para lavar os utensílios que estão na mão direita deles ali. E você tem o redondo que é para lavar as toalhas. Aquele quadrado ali embaixo é onde a água corrente passava. Para você poder limpar os seus utensílios e deixar mergulhado dentro da água. Como é que funcionava um banheiro romano? Você tinha lá um recipiente onde estavam guardados 2 coisas. Um caniço e uma esponja. Você fazia necessidades, se limpava, lavava na água corrente, deixava mergulhado dentro da água para o próximo usar. Os romanos eles usavam o banheiro como seu escritório de coisas extremamente confidenciais. 2 políticos romanos precisavam conversar de algo muito sério. Eles diziam, va bene Giovanni, vamos ao banheiro para um privato. Ó. Privato vem de privado, de privacidade, de particular. Por isso que em inglês é private, é privado. Daí veio o termo privada. Então eles reuniam nesses lugares para suas reuniões mais importantes. E eles tinham ali 2 itens. Um caniço e uma esponja para limpar as necessidades. Aí Jesus teve sede. O soldado romano pensou, que bom momento para dar de beber para ele. O romano pega um caniço e uma esponja. Mergulha no vinagre, que era o vinho passado. E leva na boca de Jesus e fala, bebe. Jesus teve sede. E deram o kitzinho do banheiro para ele beber. Ele foi humilhado quando nasceu. Foi desacreditado durante o seu ministério. Ele foi humilhado pouco antes de morrer. E aí, se você puder, eu quero ler um texto com você para terminar. Filipenses capítulo 2. Se nós entendermos por que ele nasceu, vai fazer muito mais sentido por que ele morreu.
Filipenses capítulo 2, o verso de número 5, vai nos dizer: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se, algumas vão dizer esvaziou-se, a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Essa noite, irmãos, vamos nos lembrar, na nossa ceia de Natal, vamos nos lembrar que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sob os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e o Príncipe da Paz, que nasceu e morreu e ressuscitou por mim e por você. Vamos nos lembrar daquele que é a razão do nosso Natal. Vamos nos lembrar daquele responsável por toda a humanidade uma vez por ano se assentar à mesa. Vamos nos lembrar de Jesus, do seu nascimento, da sua vida e da sua morte, mas não para por aí. Vamos nos lembrar também da sua ressurreição, e glória a Deus que a cruz está vazia. A cruz está vazia. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe a igreja em nome de Jesus. Um ótimo e um feliz Natal a você e a sua família. Que Deus os abençoe e os guarde. Amém. Glória a Deus. Quem recebe essa palavra, diga amém. Estudo maravilhoso.